Então, dentro da minha metodologia, eu não trabalho naquele formato assim muito comum e tradicional no Brasil, que é colocar aqueles nomes estranhos, esquisitinhos nos movimentos, sabe? Eu não trabalho assim. Então, já há alguns anos eu criei, desde que eu comecei a dar as aulas, eu criei a minha própria metodologia. Primeiro porque eu não tinha quem me orientasse, então eu tinha que criar algo para poder proporcionar evolução para as alunas. Só que a minha dificuldade de estudar e de aprender, porque eu não tinha quando eu decidi me tornar bailarina, eu não tinha uma mestra junto comigo ali me orientando, me ensinando plano de aula, administração, didática, metodologia. Isso aí tudo eu aprendi com muita dificuldade, com muito esforço, com muito estudo, muitas, milhões, milhares de horas que eu estudei, que eu deixei de comer, que a minha pizza ficou fria, gelada, que eu deixei minha família, meus filhos cresceram na dança, vendo a mãe estudando incessantemente, incansavelmente, horas, horas e horas por dia. Então, algumas das coisas que eu criei, eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro, eu classifiquei duas posições que eu considero muito importantes dentro da dança para iniciar qualquer movimento. Primeiro, a posição inicial e depois a posição oriental. Então eu observava os vídeos e via que as bailarinas dançavam sempre partindo de uma certa posição. E a posição inicial é essa, ó. Pernas paralelas, braços abertos em diagonal, não é reto nem para frente. Eu digo para minhas alunas no meio do caminho e baixa, cotovelos para trás, tudo parte daqui, tudo. Depois daqui se desenvolvem braços, daqui se desenvolvem outros movimentos, tudo começa daqui. Então eu classifiquei isso como posição inicial. E depois a oriental, eu classifiquei, até poderia dizer egípcia, mas eu, acho que eu vou mudar esse nome, vou botar a posição egípcia, tá? Essa daqui, ó, então essa posição, ó, pode ser de frente, tá? Um braço na lateral e o outro braço acima, palma da mão para fora e para baixo. Posso ficar também na posição diagonal. Então essa é aquela posição clássica maravilhosa pra gente fazer movimento de quadril, né? Para fazer camelo, né? Para fazer muitas outras coisas. Então, posição inicial, oriental. Quais são as posições básicas que tu ensina para a aluna no teu primeiro dia de aula? Coloca aí embaixo também comentário. Pois outra coisa muito importante que eu ensino para as minhas alunas é o sentido do movimento, tá? Vertical, horizontal. E outra coisa que eu ensino também é a direção do movimento. E aí então a gente vai ter para direita, para esquerda, para frente, para trás. A gente vai ter diagonal direita, diagonal esquerda. Então vocês vejam que dentro do meu método eu trabalho muito fazendo as alunas visualizarem os movimentos, visualizarem a coisa toda. Visualização para mim é o X da questão. Então, quando elas começam no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu ensino é a posição inicial e a posição oriental, de frente para o espelho. Depois eu falo para elas sobre o sentido do movimento e a direção do movimento. Então, por exemplo, eu estou ensinando um movimento vertical com o quadril. Vamos fazer aqui, ó, posição oriental, direita, tá? E aí eu vou posicionar minha perna, que não tá aparecendo aí no vídeo, porque eu queria dar o foco aqui em mim, mas a minha perna está na perna oriental. E eu vou fazer então um movimento, por exemplo, vertical, ó. Começa tudo pela parte do corpo, quadril. O movimento então é de quadril. Parte do corpo, quadril. O sentido do movimento, ele vai ser vertical. A direção dele vai ser para cima. E a ênfase vai ser para cima. Olha o que eu vou fazer. Para cima, para cima, para cima, para cima. Entendeu? Fica muito mais fácil para uma aluna ela visualizar antes dela realizar. Então, como professora, eu passar essa orientação. O movimento é um movimento de quadril. Ele parte da posição inicial, o sentido dele é vertical, a direção dele é para cima e a ênfase do movimento é para cima. Isso tudo é muito importante e esse é um grande diferencial dentro da minha metodologia. E por isso, por muitas outras coisas que a minha didática funciona tão bem. Eu consigo fazer alunas com um mês de aula
Na verdade, no primeiro dia de aula, já estarem dançando. Eu filmo, faço vídeo e mostro sempre no primeiro. Elas não acreditam quando elas se veem no telefone, no smartphone, dançando no primeiro dia de aula. Porque no início da aula, até 40 minutos mais ou menos, tudo desenvolve dentro de um processo, de uma metodologia que eu criei. E eu chamo de quebra-cabeça. Porque eu ensino as partezinhas, depois eu ensino elas a juntarem uma parte com a outra e isso forma um movimento, forma uma sequência, até uma coreografia. Então, isso tudo é metodologia. Eu desenvolvi isso ao longo dos anos, porque eu sempre tive a mania de fazer as coisas muito bem feitas. Eu sou sagitariana e sou naturalmente perfeccionista, então eu sempre quero evoluir, quero melhorar, quero aperfeiçoar. E toda semana, quando eu comecei a dar as aulas, eu fazia reunião comigo mesma, eu tinha vários cadernos e agendas, então eu tinha tudo anotado, registrado, e anotava quando eu via as dificuldades das alunas e como que eu quebrava a cabeça, como é que eu ia fazer para resolver aquilo. E aí fui então categorizando movimentos, trabalhar esses tópicos que eu falei, sentido, direção, ênfase, partir da posição, que elas já automaticamente fazem a posição, trabalhar. O primeiro dia de aula, uma das coisas que eu sempre falo é sobre a postura, e aí eu falo de tudo, como que tem que ficar o quadril, encaixado, abdômen sempre contraído, coluna reta, ombros baixos, pescoço alongado, os braços também na diagonal, palma da mão sempre para baixo, cotovelo para trás. Tudo isso que eu acabei de falar é metodologia, tudo isso. Então, todos esses detalhes são importantes quando as alunas vão aprender, porque isso, dito todo dia de aula, vai criando no cérebro delas, então, essa ordem, esse reconhecimento de como vai fazer e automaticamente nelas, o corpo delas vai adquirindo memória muscular e elas vão ficando sempre na postura correta. É muito triste, mas a gente vê aí pela internet, no YouTube, muitos vídeos de alunas se apresentando em festivais de final de ano com uma postura péssima, sabe? É uma coisa muito triste, mas muitas professoras têm dado muito foco em festival de final de ano e a maioria passa o ano inteiro ensaiando coreografia do festival e não ensina as alunas as bases da dança, não ensina a realizar um movimento, não ensina a consciência corporal, não ensina musicalidade, nem ritmologia, nada. Só ensaiar a coreografia. Quer dizer que as alunas pagam mensalidade para aprender uma coreografia, mas na verdade elas não sabem dançar. Porque se disser para ela, fulana, faz um solo para amanhã, numa tarde árabe que vai ter aqui na escola, ela não sabe dançar. Ela não sabe fazer a leitura da música, ela não sabe fazer o mapa da música com os ritmos, com os tempos, com os sentimentos da música. Ela não conhece, não reconhece o conteúdo de estudo porque não aprendeu. Então, tudo isso é metodologia. E aí eu quero saber qual é a tua metodologia, como é que tu aplica todos os conhecimentos que tu adquiriu até o momento dentro do teu trabalho. Como tu ensina tuas alunas no primeiro dia de aula?